Abra sua Bíblia, nesse momento, no texto de João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Enquanto os irmãos abrem uma palavra para batismos, vamos ter próximo domingo à noite, pela graça de Deus, uma turma pequena, mas uma turma bem decidida. Inclusive, hoje pela manhã, após o culto, os candidatos e também não apenas os irmãos que vão batizar, mas se você está reintegrando, deseja reintegrar-se ao rol de membros dessa igreja, está em condições para fazê-lo, diante dos requisitos que nós temos. Então procure o pastor Flávio lá na sala de membresia. A classe de membresia funciona aqui, a primeira sala logo quando você desce nos corredores, no corredor térreo. E também a aclamação, se você já tem frequentado a nossa igreja, está decidindo em ser membro. E uma palavra aos irmãos que pediram cartas. As cartas estão indo, não é? Na verdade, nós nessa intensidade do ministério pastoral, trouxemos para nós e Leide vai nos ajudando, mas elas estão indo. Já enviamos boa parte de cartas solicitando para que os irmãos se tornem membros de direito, porque de fato a gente já acredita que são, não é? E também enviando irmãos que já estão conosco, já estão, aliás, em outra igreja. João 4, 24. Nos alegra muito também a presença do nosso diretor executivo, Jodson, diácono, mas agora tem as duas pessoas, eu tenho que citar, né? Acompanhado de Adeline, que ele tem acompanhado ele em todas as viagens. Que bênção, não é? Maravilha, percorrendo aí, não é? Norte, sul, leste, oeste do nosso estado, nosso diretor executivo. Uma bênção mesmo. João 4, 24 diz assim, irmãos: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos, te bendizemos, porque sabemos, ó Deus, que a adoração, ela precisa ser sincera, real em nossos corações. Aqueles homens, aqueles 3 e tantos outros, reconheceram naquele menino na manjedoura o enviado, o Messias, o Rei dos Reis. E eles entregaram o que tinham de precioso. Ó Deus, que nós possamos ter o mesmo sentimento e postura em entregar ao Senhor a nossa adoração, ouro, incenso e mirra. O que é precioso, ó Deus, para nós possamos tirar de nós e colocar diante do altar do soberano Rei Senhor, que hoje não está mais na manjedoura, mas reina de maneira plena e poderosa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer palavra, em outro momento já trouxemos esse tema e até alguns aspectos relacionados ao tema, sobre adoração. Os aspectos da adoração. Porque a adoração para a igreja é uma dádiva que nós temos, um tesouro mesmo, que faz parte essencialmente da natureza da igreja. A evangelização, junto com a adoração, e a evangelização é adoração, na minha maneira de ver e de perceber nas Escrituras, elas são as duas formas fundamentais para o exercício da igreja, em ser igreja. Quando nós adoramos e nos concentramos, não apenas aqui no templo, mas nos lares, onde tivermos a oportunidade de reunidos em nome de Jesus, nós estivermos cultuando, que isso pode ser feito coletivamente ou individualmente, não é? Aqui nós fazemos dominicalmente, coletivamente. Como também a evangelização, que ela tem um alcance fora das 4 paredes da igreja. É a evangelização que deve ocorrer não apenas no momento que a igreja faz uma ação evangelística, mas a evangelização feita por cada crente, por cada membro da igreja, mas por cada salvo em Cristo Jesus. Cada um expandindo o evangelho com o seu testemunho e com a sua vida onde ele estiver. De forma que você é missionário. De certa forma você é missionária, você é evangelista e deve ser.
não é? Através dessa leitura de que nós evangelizamos onde nós estivermos. Mas é interessante notar que a adoração, ela tem sido falsificada, porque tudo que tem valor tem sido objeto de falsificação. Existe um amor falso, existe uma fé falsa, existe uma adoração falsa, existe igreja falsa, existe pastor falso, existe crente falso, existe falsidade, irmãos, porque as coisas que têm valor, elas são imitadas justamente pelo que é falso. Existe dinheiro falso, não é? Existe uma adoração, aliás, que não é verdadeira, ela é falsa. Mas o objeto nosso nessa manhã é deixar plenamente claro para a igreja de que nos interessa, e não poderia ser diferente, a verdadeira adoração. Nós não temos como oferecer a Deus uma adoração com fingimentos, sem sinceridade, sem inteireza no nosso coração. Então, há uma falsa e uma verdadeira adoração, assim também como há falsos e verdadeiros adoradores. É bom que se diga isso. Mas, à medida que nós entendemos esse texto que nós lemos sobre de que Deus o Pai está buscando aqueles que adorem em espírito e em verdade, é preciso também que se entenda que Deus não precisa da minha e nem da sua adoração. Isso eu já falei e reitero. Porque Deus, Ele é autossuficiente. Ele vive plenamente sem eu prestar algum serviço à obra dele. Engano nosso de pensarmos que a obra de Deus, ela deixará de ser feita se eu não estiver lá na frente. Se eu não estiver envolvido, se eu não estiver colocando os meus dons e talentos à disposição do reino, não deixará de ser feita. Porque Deus levanta, se nós não fizermos, se nós não tivermos a condição de entendermos que nós somos servos, Deus vai levantar gente de qualquer parte desse mundo para ficar no nosso lugar. E nós perderemos o privilégio e a oportunidade, e levaremos conosco as implicações de não fazermos o serviço do Senhor, se crente formos, se salvo formos. É até incoerente a gente dizer isso, porque o salvo, ele tem em si a gratidão no seu coração de, enquanto ele existir aqui na terra e no porvir, dele adorar o seu Senhor, o seu Criador, prestando culto continuamente. É preciso que se diga que Deus não precisa da minha e da sua adoração. É preciso que se diga, você que faz música na igreja, ou outro serviço, de que a obra continua sem a minha participação. Por isso que, quando a gente olha para aquela expressão de Jesus e diz, olha, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus pode levantar pedra em qualquer lugar desse mundo, para poder clamar e fazer o que nós não estamos fazendo. De forma que nós pecamos também por omissão, se não fizermos. Deus não necessita, irmãos, da nossa adoração. Nós é que necessitamos adorá-lo. Se o ser humano, irmãos, não adorar o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor soberano, ele vai adorar qualquer outra coisa. Ele, quem sabe, vai adorar a si próprio. Ele mesmo vai se entender como Nabucodonosor, um Deus. Ou como os imperadores romanos entendiam. E eram cultuados como deuses. Ou ele vai adorar um partido político, ou ele vai adorar uma ideologia política, ou ele vai adorar uma denominação evangélica, ou ele vai adorar um filho ou uma filha, ou ele vai adorar uma família, ou ela vai adorar um esposo, ou ele vai adorar uma esposa, ou ele vai adorar um carro que lava com tanto carinho e passa tanto carinho que às vezes não passa para os seres humanos. Ou ele vai adorar uma moto, viu, jovem? Como se o bem precioso fosse. Nós é que necessitamos da adoração.
Mas eu quero trazer um primeiro aspecto em relação à verdadeira adoração, que a adoração ela é orientada, ela é norteada pelas Escrituras. São as Escrituras que vão dizer a forma que nós devemos adorar. Note bem, princípios. Porque a forma, muitas vezes, ela é muito cultural. Não há de se negar que nós, como Primeira Igreja Batista, temos ainda uma herança norte-americana, e não é em vão que aqueles pastores lá embaixo, não é? Ingleses que por aqui, aliás, norte-americanos que por aqui passaram, eles até hoje deixaram e nós preservamos, porque o nascedor da denominação batista, as igrejas históricas, principalmente as primeiras, tentam manter, embora já com a modernidade de hoje, de uma forma de cultuar que não tínhamos há anos atrás. Eu já ouvi de gente dizendo, mas Bach disse, Johann Sebastian Bach, grande músico, ele disse que a música que mexe com o corpo não mexe com a alma. Eu sei disso. Bach disse isso. Agora eu acho que Bach nunca esteve na África, porque eu já morei com africanos no seminário, enquanto nós estávamos cultuando aqui, pelo menos levantando a mão quando muito, não é? Eles não tinham como, eles disseram, eu não sei como vocês conseguem cantar, porque o africano canta com corpo, com tudo, com voz e corpo, e vai muitas vezes até o chão, não é? A forma, quem é que pode chegar lá e dizer que aquilo ali não está sendo adorado, não está sendo o Senhor glorificado? Nós precisamos, inclusive, enquanto igreja, que temos os nossos costumes, antes de analisarmos, segundo o nosso etnocentrismo, segundo a nossa maneira de pensar, segundo a forma que nós achamos que é a única correta, nós precisamos atender de que existe algo muito mais profundo, que é o princípio da adoração. Os princípios da adoração, eles são norteados pelas Escrituras. A Escritura vai dizer que é preciso que se adore ao Senhor em espírito e em verdade, ou seja, com inteireza de coração. Com inteireza, com sinceridade de coração. Eu não posso oferecer ao Senhor uma adoração interesseira. Ou seja, eu estou adorando ao Senhor para que o Senhor me abençoe. Quem disse isso? Eu estou adorando o Senhor, o Rei dos Reis, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, do meu amor, da minha devoção, da minha entrega. E não porque eu preciso ser abençoado, eu quero ser abençoado. A adoração, inclusive, ela implica em sacrifício. E essa adoração é norteada pelas Escrituras. Irmãos, quase 200 vezes por toda a Bíblia, nós temos a palavra adorar, adoração, ou outras palavras que têm esse sentido. Quase 200 vezes. A Bíblia é um livro de adoração. De Gênesis, nas primeiras páginas, até o Apocalipse, nós temos a trajetória bíblica. Adoração, adoração, adoração. De forma que as Escrituras fornecem os temas, as orações. Oh, que bênção se a gente pudesse orar a Bíblia como princípio, sempre tendo as Escrituras como norteadora dos nossos cânticos. Por isso que a nossa forma de adorar deve ser norteada, os princípios norteados pelas Escrituras. Nós precisamos possuir um padrão e conhecer o que é certo e o que é errado. Não é porque o cantor A ou o cantor B está falando isso ou aquilo. Ou porque o pastor A ou o pastor B, se orientado pelas Escrituras e pautado, tudo bem. Mas se for uma concepção humana dele, quem disse? Nós precisamos ir no original, na palavra, e termos a interpretação sadia da palavra, para que não a interpretemos também de forma distorcida, para que possamos saber o padrão da nossa adoração. As Escrituras, irmãos, gravem bem isso, as Escrituras norteiam a nossa adoração. Elas vão dar o norte para a nossa adoração. O segundo aspecto, irmãos, é que Jesus é o centro da verdadeira adoração. Não é a plataforma, não é o pastor,
não é quem faz a música, não é outra pessoa senão Jesus Cristo, centro da nossa adoração. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, centro da nossa adoração. Não há outro. Tem alguém que quer tomar, às vezes, a adoração, ou quer trazer a adoração para si próprio. Estão com um engano e enganando. Porque o verdadeiro centro da nossa adoração é Cristo Jesus. Jesus deve ser o foco do nosso culto. Jesus deve ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser o foco da nossa adoração. O foco não deve ser o ritual, não é a cura, não é o milagre, nem mesmo a bênção tão falada. Não é. É Jesus Cristo. Se nós não nos reunirmos aqui, irmãos, para adorar ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade, nós vamos estar perdendo tempo e nos enganando a nós mesmos, porque a Deus nós não enganamos. A divindade, irmãos, é o tema central de tudo. Da pregação, oh, quantas coisas se tem pregado, mas quando a gente espreme, falta Jesus. Falta as Escrituras, falta a Bíblia. O povo com fome de Bíblia, irmãos. Nas igrejas, porque não tem se pregado a Bíblia. E quando muitas vezes começamos a pregar a Bíblia, eu já ouvi gente dizendo, mas como está enfadonho. Queira Deus que a fome e a sede da palavra, ela inunde o nosso coração para que possamos submeter a autoridade das Escrituras e possamos entender que Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus deve ser o centro dos nossos cânticos. Cântico, música que não fala sobre Jesus, que não tem Deus Pai ou Deus Filho ou Espírito Santo na sua letra, que não tem a implicação ou as implicações do viver cristão, trazendo uma cruz, trazendo claramente que vida cristã implica em sofrimento, em renúncia, é bênção, mas existe uma dedicação e um empenho que vão muito além das bênçãos que nós temos muitas vezes com materiais. Está se cantando, mas isso não quer dizer que é um cântico ou uma adoração sadia, porque a adoração das nossas músicas, das nossas orações, da nossa pregação, do nosso viver deve apontar para Cristo Jesus. Mateus 18, 20. Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. No meio, Jesus é o centro. Todos nós ao redor, mas é Ele o centro. É Ele quem vai dar a diretriz dos ponteiros, do relógio que é a nossa vida e do relógio que é a nossa adoração. Mas há um outro aspecto, irmãos, terceiro, de que a verdadeira adoração independe de lugar. Independe de lugar. Em João 4:20, Jesus disse à mulher samaritana que não é o lugar que traz a autenticação, a adoração, mas é a atitude do adorador. Não é o lugar. Tem gente que está procurando lugar quente para adorar. Tem gente que está buscando fogo, e muitas vezes é um fogo estranho, humano, quando não muito carnal, em alguns locais. Porque a visão de que a bênção está no lugar. E quando Jesus veio, quebrou todo esse paradigma, todo esse entendimento de que nós temos que adorar no tal monte, em tal lugar. Jesus vem e diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu completaria, porque a Escritura assim diz, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você pode adorar. Você pode adorar no intervalo do seu trabalho, já viu? No trabalho não. A não ser que você adore trabalhando. Exercitando às vezes paciência e graça ali para as pessoas que fazem parte do seu círculo, na sua repartição. Mas nos intervalos você já experimentou você ir ao sanitário. Sanitário, pastor? Sim. Ao sanitário e você trancar a porta.
E ali, não importa quanto tempo você possa ali glorificar ao Senhor e você dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de ter um trabalho, de ter um emprego. Ó Deus, toma minha vida neste lugar, porque também tem muitos leões que querem puxar o meu tapete aqui, e tem gente que me abraça, mas muitas vezes quer o meu mal. Me dá sabedoria, me dá graça, para que eu possa exercer aqui com excelência a minha profissão. Você já fez isso? Se não fez, faça. Comece por amanhã. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Na cama de hospital. Quem sabe com um diagnóstico que você jamais esperava. Ali a sua mão como Tem coisas boas na internet que mandam. Tem um lado podre, terrível. Mas tem coisas boas. Um dia desses me mandaram um vídeo. Eu digo: Jesus, como é que pode? Mulher fraquinha. E uma enfermeira cantando em inglês. Isso lá nos Estados Unidos. Cantando em inglês para ela. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti. A igreja cantava e orava por aquela mulher que estava ali prostrada. E ela mesmo deitada levantava as suas mãos em adoração ao Senhor quando aquela enfermeira cantava. Independe de lugar. A verdadeira adoração independe de lugar. Nós já fizemos aqui, não sei se irmã Edna lembra, e os que estavam naquele dia, que daqui tem poucos, fazendo evangelismo lá para o lado da Zona Norte. Adenal na frente, eram os primeiros anos de evangelista dele, na frente do Ministério de Evangelismo. Chegamos a alguém como um pai de santo. E aí ele disse, na conversa, não sei como foi que Adenal conversou com ele, Adenal que sabe bem, sei que ele permitiu que nós fizéssemos um culto dentro lá do terreiro. Lembra, irmã Edna? Jejuamos uma semana até chegar o dia daquele momento. Jejuamos, uns de manhã, geralmente pela manhã, e fomos até lá. O pastor Jabes deu o aval aqui na época, porque íamos com a bênção dele, não é? E chegamos lá e cultuamos. Eu lembro tocando violão lá. E todo mundo de olho aberto, porque por qualquer manifestação contrária, nós estaremos prontos ali para repreender em nome de Jesus. E cultuamos e adoramos ao Senhor ali dentro. Ele só não permitiu que orasse na cabeça dele. Porque ele disse que o guia dele não permitia. Mas o culto foi feito ali dentro. E algumas das pessoas que estavam ali ouviram o evangelho. Eu não lembro um outro momento que eu tive na vida de poder realizar um culto dentro de um terreiro. Mas aquele nós fizemos. E você pode até, mas não tem outro lugar não para fazer? Porque nos chamou para a igreja. Irmãos, quando nós temos uma porta aberta para fazermos, em espírito e em verdade, orientados pelo Senhor, com sabedoria e graça, porque não é de qualquer forma, já viu? Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo para isso. Porque devemos ir em espírito e não na carne, e não na força humana. Nós chegamos e fazemos. Como também, enquanto seminarista em Tambaú, diante daquelas prostitutas que ali estavam vendendo seu corpo. E às vezes você precisa pensar muito bem. Eu sei que algumas fazem por causa do dinheiro fácil. Mas muitas fazem porque elas dizem, o meu filho não passará fome. E eu tenho que vender o meu corpo. Nós não concordamos com isso, eu sei. Mas é a forma que ela tem daquele menino não passar fome, é vendendo o corpo dela para um homem que ela não conhece.
E nós estávamos ali, em Tambaú, adorando. Adorando também manicômios, masculino, feminino, a histeria pior, porque quando eu estava aqui, sempre andávamos com uma seminarista, com uma moça, né? Éramos orientados, um homem e uma mulher, um rapaz e uma moça. E nós víamos coisas. Um dia recebi uma casca de banana de presente. E éramos orientados para receber, porque aquilo era significativo para ela. Mas adorávamos ali dominicalmente. Um domingo, o colega estava orando de olhos fechados, que nós não éramos orientados para orarmos de olhos fechados. Ele foi fechar os olhos, empolgado. Aí levou um bofetão, né, de um deles. Acontece. Era um manicômio, mas nós estávamos ali adorando ao Senhor, levando palavra. Era-nos permitido, nos autorizados, entrarmos ali. Independe de lugar, irmãos. Mas há um quarto aspecto em relação à verdadeira adoração, é que ela produz entrega. A adoração que ela só retém, ou ela traz para si, não é verdadeira adoração. Ela produz entrega, devolução, daquilo inclusive que não é nosso. Ou se nosso é, nós estamos compartilhando, dividindo. Abel adorou ao Senhor ao oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Gênesis 4, 3 a 5. E em Hebreus 11, 4 também diz. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Não era na pomposidade. Ele disse, não vou colocar aqui um ingrediente a mais aqui para ver se causa impressão no Criador. Nada disso. Esse mais excelente aí, irmãos, note duas questões bem rápidas. Primeiro, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente porque Abel estava na posição de adorador. No padrão de adorador. Ele não tinha inveja como seu irmão Caim, que matou, inclusive, a gente aprende desde pequeno, Caim matou Abel de quê? De inveja, não é assim? Abel não, Abel tinha a excelência porque ele tinha o coração em sintonia com o coração do Criador. Ele não era melhor do que Caim em termos de pessoas, mas a adoração dele foi por causa do coração dele. É o coração de adorador. Porque talvez você nunca entenda como Davi foi um homem é chamado homem segundo o coração de Deus. Quantas pessoas em guerra Davi teve que tirar a vida? Porque era ou a vida dele ou a vida do outro. Se você lê em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, você vê a tragédia que houve na vida de Davi. Adultério seguido de assassinato. Possuiu uma mulher que não era dele. Mas a Bíblia diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha condição de, quando reconhecia o seu erro, a sua queda, ele não hesitava em chegar diante de Deus e dizer, como ele disse no Salmo 51, Senhor, contra ti somente pequei. Lava-me completamente e eu ficarei branco como a neve. Era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que Abel entrega sacrifício mais excelente, porque o coração de Abel era um coração alinhado com o pensamento de Deus, com o coração de Deus. Segundo, dá a entender, irmãos, no texto claramente, que o que Abel ofereceu não foi o resto. Foram as primícias. Eu sei que tem igreja de segmento religioso pegando primícias aí, fazendo um negócio que não tem nada a ver com esse termo, irmãos. Mas, irmãos, primícias não são restos. É o melhor que eu tenho. É o melhor que eu tenho. E eu não estou nem pegando a linha financeira, pelo amor de Cristo Jesus. Você entenda que ofertar e dizimar é dever nosso. Por gratidão ao Senhor, para a manutenção da casa, para o membro da igreja. Mas em nenhum momento
Nós podemos entender de que o meu dinheiro é que sustenta apenas a igreja é mantida pelo poder do braço forte do Senhor que mantém a obra. Quando a igreja é do Senhor, o Senhor provê e mantém. Agora, as implicações de não ser dizimista você terá sobre a sua vida, porque você não terá o privilégio, não é a maldição de Deus, não terá o privilégio de ser cooperante. Com algo que faz um pastor abrir mão de 2 concursos públicos e de trabalhar numa área que eu gosto, que é a educação, para me mergulhar aqui, eu e Flávio, na obra, vivermos da obra. E parece que não adianta tirar recesso, porque a igreja vai com a gente. Na nossa mente, não tem como. Excelência. Excelência. Primícias. Produz entrega. Quando Jesus foi ungido em Maria, por Maria em Betânia, né? Maria derramou o nardo puro, ou seja, o melhor. O melhor que ela tinha. Inclusive os estudiosos dizem que aquele perfume ali era guardado pela moça para que na noite de núpcias dela fosse usado para o marido dela. Ela se perfumasse para se entregar ao marido. Era muito dinheiro. Que inclusive o Judas Iscariotes ficou revoltado. Lembra da revolta de Judas? Como é que pode um desperdício desse? Não é? Se alguém entrasse aqui, mas que desperdício de tempo vocês estão tendo? Domingo pela manhã, aqui sentados, ouvindo o pastor. Que desperdício de tempo. Que desperdício de dinheiro. E aí leva uma reprimenda. Oh, Jesus maravilhoso, porque ele, assim como ele acaricia e ele traz para si, também ele dá umas cajadadazinhas pastorais, né, do Supremo Pastor. Ele disse, os pobres vão ter sempre com vocês, mas ela está fazendo o que é correto. Você está falando, Judas, do que você não entende, porque sua visão é só de dinheiro, porque você é ladrão. Jesus não disse lá, mas Jesus sabia que ele era um ladrão. Produz entrega. Maria deu o que era precioso para ela. Nardo puro. O que é precioso que você tem ofertado para Jesus? Para a obra de Cristo. Meus queridos, nós não temos nada que impressione Deus com a nossa... Porque, convenhamos, diz minha oferta. É dele, é devolução. 90% é dele. Nossa vida é dele. O que temos e somos dele. Nós estamos administrando e administre bem. Mas o que você tem ofertado de melhor? A única coisa que nós percebemos a divindade pedindo na Bíblia é o coração, é a vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Se o seu coração for um coração de adorador, se o seu coração for um coração de crente, salvo e liberto por Cristo Jesus, todas as outras coisas, elas serão acessórios, porque o seu foco estará em adorar, em agradar ao Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração, porque é meu. Ele não completou, mas eu já estou dizendo, lembrando a você, é dele. Nossa vida, dele. Produz entrega, irmãos. Mas eu preciso concluir lembrando, e lembro que na última mensagem trouxe esse aspecto também, e reitero. O Papa João Paulo II foi o Papa mais mariano, um dos mais marianos que nós tivemos. Toda a história da Igreja Católica. Mas também com uma sabedoria enorme. Entendimento de poder agregar a renovação carismática católica. Quando surgiu, os carismáticos estavam indo para o meio evangélico. Já isso, relato histórico da RCC, não é? Renovação Carismática Católica. E quando surgiu, final da década de 60, início da década de 70, olhávamos de cá os que estavam, porque eu era um menino na época, mas quando a gente vai ler o que se falou, diz, vai ruir. Mais uma cisão no meio do catolicismo romano. Além daquela do Oriente e do Ocidente, que houve anos atrás.
E o Papa João Paulo II agregou o movimento, trouxe para si, colocou algumas condições, não é? Por isso que hoje você, numa missa de renovação carismática católica, você vai ouvir, não é? Os ingredientes, muitos nossos, até os cânticos, não é? E eu não acho ruim não que eles cantem porque são cânticos que enaltecem Jesus. Os que enaltecem Jesus, cantem. Mas há uma das condições que o Papa João Paulo II colocou, disse, mas vocês têm que entender que o centro da adoração católica é Maria. Então podem falar, podem fazer a ação agora, Maria, né, tem que ser citada porque é o centro da adoração católica. Meu querido, você que é evangélico e você tem amigos católicos, você precisa entender que um católico, ele vê Maria como uma corredentora, porque é isso que o catolicismo romano ensina. Ela não é medianeira, ela é corredentora, ela tem o poder de salvar com Cristo Jesus. No entendimento católico. Peça à mãe, porque ela vai pedir ao filho. E qual é o filho em perfeito juízo que não atende o pedido da mãe? Não sei que ele seja doido. Mas Jesus atende, porque a base está lá justamente lá em Caná da Galileia, quando Maria chega para Jesus e diz, só faltou vinho aí. Dá uma tragédia. Como é que pode um casamento judeu faltar vinho? E Jesus atendeu. Então, mas o que é que eu quero colocar aqui? Nos paramentos papais do Papa João Paulo II, e eu estou fazendo isso aqui, não é para depreciar a imagem, porque nós precisamos, daqui os irmãos não vão me ver depreciando pastor A, bispo A, apóstolo A, nem papa, nem nada. Mas estou falando algo que é real. Foi real. Né? Nos paramentos papais dele tem Antotus tu Maria. E aí só o irmão Enoque depois para nos ajudar, porque não é? Fala com propriedade do latim, não é? Todo teu, Maria. Totalmente teu, Maria. Totalmente teu. Todo teu, Maria. A mentalidade daquele homem, líder político, religioso, político porque o Vaticano é um país, não é? É um estado, aliás. Ele tinha a dimensão bem clara na sua mente de que ele era de Maria. Por que é que muitas vezes nós temos dificuldades de entendermos o senhorio de Cristo Jesus em nossa vida? E entendermos que tudo é dele, tudo provém dele. Lembram da pregação um domingo atrás, aí um domingo desse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Produz entrega, irmãos, total, de vida. E o perigo de ter um pastor por mais de 10 anos na igreja é você ouvir às vezes a mesma ilustração. E eu quero dar a última que eu preguei sobre isso. Concentração nos Estados Unidos. Num ginásio. Chegou o momento de ofertório, caixas de papelões são distribuídas, obreiros vão passando, pessoas, voluntários, para que as pessoas ofertem. Para muitas vezes pagar até o lugar que estava tendo a concentração evangelística. E uma menina ali, criança, por isso que a decisão da criança, eu mais nunca quero ser repreendido por alguém que trabalha com crianças, dizendo, pastor, faltou o convite para as crianças. A dimensão que, às vezes, quando pregamos o evangelho, é que só adultos ouvem, só adultos são confrontados com a palavra. As crianças, a criança estava ali, uma menina, cerca de 11 anos, ela diz, abaixa a caixa um pouquinho mais, por favor. E aí foi abaixada a caixa, ela entrou dentro da caixa. Ela disse, eu não tenho dinheiro, mas eu estou me entregando para Jesus. Eu quero ser de Jesus, quero fazer a obra de Jesus. Talvez aquela menina não tinha dimensão do que ela seria, mas irmãos, aquela menina foi uma bênção nas mãos de Deus. Ela foi para o continente africano, diante daquela escassez de tudo, inclusive de Cristo, e deu a sua vida. E quando, vou ficar devendo o nome dela, porque estou trazendo agora, mas direi o nome dela. E quando geralmente os missionários americanos aposentam, eles retornam para o seu país de origem.
E ela disse: eu quero morrer na África, quero ser sepultada na África, porque eu amo a África. Produziu entrega. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque a verdadeira adoração produz entrega total. Eu quero orar com você agora, nessa manhã. Será mais uma mensagem que você ouviu. Se dela você não tirar uma atitude de continuar servindo, ou de servir ao Senhor, e de adorar o Senhor de forma correta. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. E nós colocamos, ó Deus, essa mensagem que eu só posso ir até aqui, como nós falamos. Eu só posso ir até aqui, mas Senhor, em nome de Jesus, gera em mim, gera em nós coração de verdadeiro adorador. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.